Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula nós vamos corrigir o plano de estudo tutorado segundo ano do ensino médio. Estaremos corrigindo o PET complementar, volume 3, semana de número 2. E para essas nossas correções, nós teremos como unidade temática a geometria e medidas. O tema é a semelhança e trigonometria. O tópico é a trigonometria no triângulo retângulo. E quais são as habilidades? É resolver problemas que envolvam as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Vamos lá? Acompanhe comigo na tela as resoluções. Olha só, questão de número 1 diz o seguinte: o corpo de bombeiros de uma cidade possui um caminhão multifuncional e autossuficiente, que possui uma escada de plataforma giratória para alcançar edifícios com alturas elevadas. Em um treinamento de novos integrantes dessa corporação, um caminhão desse tipo foi posicionado conforme representado na figura abaixo. Nesse treinamento, qual foi a altura H aproximada atingida por essa escada? Então vamos lá. Perceba que foi dado o seno de 60 graus como sendo 0,87, o cosseno de 60 graus igual a 0,5, tangente de 60 graus aproximadamente 1,73. Aqui está o desenho do caminhão, aqui nós temos essa distância de 7,5 metros e nós temos a altura de caminhão que também de 1,5 m. Muito bem. Quer saber a altura H do prédio? Perceba que nós conseguimos fechar aqui um triângulo, ó. E esse triângulo que nós conseguimos fechar aqui é basicamente um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, vale as relações métricas. Que relações métricas são essas? Eu posso calcular o seno, ou o cosseno, ou a tangente. Primeiro ponto importante é você conseguir identificar o seguinte: a partir do ângulo de 90 graus, aonde a seta indica, nós temos a hipotenusa. Então, esse aqui e esse aqui são catetos. Ok? E aí nós vamos, então, definir que tipo de valores que nós vamos utilizar. Nós temos aqui a altura, ó. A altura H está justamente em relação ao ângulo no cateto oposto. E esse 7,5 metros está justamente no cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente. Que relação métrica nós podemos utilizar nesse caso? Podemos utilizar a relação da tangente, onde nós temos que a tangente de quantos graus? Nesse caso, 60 graus, vai ser igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 60 graus, a própria questão já disse, 1,73 é igual cateto oposto H, que é o que nós queremos saber, sobre a hipotenusa, que é 7,5. Então, nesse caso, multiplicando cruzado, aqui embaixo não aparece número nenhum, é 1. 1 vezes H é o próprio H. Vai ser igual a 1,73 vezes 7,5, ou 7,5. Então, nesse caso, teremos que H vai ser igual a 1,73 vezes 7,5 vai dar 12,975. 12,975 metros, não é isso? Metros. Perceba que essa quantidade em metros aqui, ó, 12,975, é justamente até esse ponto aqui, ó, daqui para cima. Só que a gente precisa achar também esse ponto aqui para baixo, ó. E quanto que vale essa distância aqui? A própria questão já disse, 1,5. Então, para eu achar a altura, necessariamente a altura dele, a altura H, então vou até colocar um H aqui maiúsculo, só para dar uma diferenciada. E aí, aliás, vamos colocar um X aqui, ó, melhor, porque vai fazer confusão. Um X representando essa distância aqui, ó, que é daqui até aqui. Então, vamos modificar aqui para não ter erro. X e X. Perfeito. Então, nesse caso, H vai ser igual a 12,975 mais 1,5. Então, H vai ser igual, nesse caso, a 14,475 metros.
Então, esse é o nosso resultado final, 14,475 metros. 14,475, aproximadamente 14,5 metros. Ok, tranquilo? Então, avancemos. Vamos lá? Avancemos. Questãozinha de número 2, que diz assim, ó. Paulo quer encostar uma escada de 8 metros de comprimento na parede de um prédio, de modo que ela forme um ângulo de 60 graus com o solo, como mostra a representação abaixo. A que distância x da parede Paulo deve apoiar essa escada no solo? Então, vamos lá. A distância x é essa daqui, ó. Então, em relação ao ângulo de 90 graus, que aqui nós temos um ângulo de um triângulo retângulo, não é isso? Fechando aqui um triângulo retângulo. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Em relação a esse ângulo de 90 graus, a setinha indica a hipotenusa. Se a seta indica a hipotenusa, os outros que nós temos são os catetos. Aqui é um cateto e aqui também é um cateto. Agora, em relação ao ângulo, esse cateto só pode ser o cateto adjacente. Então, olha só, cateto adjacente e hipotenusa. Que relação métrica nós podemos utilizar aqui? A relação do cosseno. Ok? Relação do cosseno. Ou seja, cosseno de 60 graus é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de 60 graus, pela tabela de ângulos notáveis, é meio. Meio é igual a cateto adjacente x sobre hipotenusa, 8. Multiplicando o cruzado aqui, teremos que 2x é igual a 8. X é igual a 8 sobre 2. 8 dividido por 2 é 4. Então, nesse caso, nós temos que x vale 4. X valendo 4 metros, então nós vamos marcar a letra A nossa resposta. Avancemos. Próxima questão. Questão de número 3. Diz assim, ó, uma escada apoiada em uma parede, num ponto que dista 4 metros do solo, forma com essa parede um ângulo de 60 graus. O comprimento da escada em metros é, quer saber esse comprimento aqui, ó, x. Vamos lá então, ó, em relação ao ângulo de 90 graus, em nosso triângulo retângulo, esse lado aqui é a hipotenusa. Então, esse outro lado aqui só pode ser cateto. E em relação ao ângulo, que tipo de cateto é esse? Cateto adjacente, não é isso? O ângulo está aqui, ó. Cateto adjacente, por que adjacente? Porque está ao lado do ângulo, cateto adjacente. Então, cateto adjacente hipotenusa, seno. Seno de quanto? Seno de 60 graus é igual. Seno não, professor. Cosseno de 60 graus, não é isso? Cateto adjacente, então é cosseno. Cateto oposto, que seria seno. Então, cosseno de 60 graus é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 60 graus é meio. Meio é igual a cateto adjacente 4 sobre hipotenusa, que é x. Multiplicando o cruzado, x vezes 1 é igual a x. X igual a 2 vezes 4. 2 vezes 4 é 8. Nesse caso, então, 8 metros. Resultado final, resposta está aqui, ó, na letra C. Ok, vamos avançar. Próxima questão, questão de número 4, diz assim, ó. Uma escada que mede 6 metros está apoiada em uma parede, sabendo-se que ela forma com o solo um ângulo alfa e que cosseno de alfa é igual a 60 graus, a distância de seu ponto de apoio do solo está à parede em metros é. Então, vamos lá. Ela mede 6 metros, está apoiada numa parede. Então, aqui eu tenho o desenho da parede, aqui a escada, e ela tem 6 metros. Perfeito. Sabemos que ela forma com o solo um ângulo alfa, com o solo, não é isso? Então, se ela forma com o solo um ângulo alfa, alfa é aqui, ó. E que alfa, cosseno de alfa igual a 60 graus. Perfeito. A que distância o seu ponto de apoio do solo está à parede em metro? Até a parede, não é isso? Então, x aqui, ó. É essa distância aqui, fechando esse ângulo de 90 graus. Então, vamos lá. A partir do ângulo de 90 graus, a seta indica a hipotenusa. Então, esse aqui só pode ser cateto. Em relação ao ângulo, como está ao lado, cateto adjacente. Cateto adjacente hipotenusa. Vamos utilizar o cosseno.
Então, cosseno de quantos graus? Cosseno de alfa, né? É igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno alfa é o mesmo que, aliás, cosseno de alfa, onde alfa é igual a 60 graus. Então, cosseno de 60 graus é igual cateto adjacente x sobre hipotenusa, que é 6. Cosseno de 60 graus é meio. 1 sobre 2 é igual a x sobre 6. Então, nesse caso, multiplicando cruzado, teremos que x vezes 2, 2x, é igual a 6 vezes 1, 6. X é igual a 6 dividido por 2, x é igual a 3. 3, resultado final. Ok, muito bem. Então, avancemos e olha só, encerramos por aqui as nossas correções do nosso PET complementar, semana de número 2. Vou pedir a você que, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade que é postada aqui no nosso canal diariamente. Peço também que você possa compartilhar essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos. Deixe o like para poder fortalecer o nosso trabalho. Aqui nos comentários, me diga de qual cidade você me assiste para mandar aquele salve para você na tela, as minhas redes sociais, caso você queira seguir. E até uma próxima oportunidade, a gente podemos estar juntos novamente. Tchau, tchau e fui! Até a próxima!